No chamado de Jesus, não existem letras miúdas. Tudo o que ele tinha para dizer, ele disse em alto e bom som, com clareza, para que os seus discípulos entendessem o que ele queria ensinar e para que os discípulos entendessem o que era esperado deles. O nosso conselho, o nosso ditado popular diz que antes de assinar qualquer contrato, é importante que você leia todas as letras miúdas. Isso porque um dos recursos muito usados no marketing, um dos recursos muito usados na arte da negociação, alguém poderia dizer na arte da enganação, é o de esconder aquilo que parece menos vantajoso. Coloca-se com fontes muito grandes, com uma clareza muito grande, aquilo que é vantajoso, aquilo que é ganho, aquilo que vai atrair a atenção daquele que está interessado em comprar um produto. E coloca-se com as letras muito pequenas, muito miúdas, escondidos num final de página, escondidos atrás de asteriscos e anexos e, quem sabe, nem muito explícitos ali, em letras muito miúdas. Aquilo que pode ser menos atrativo, menos vantajoso, aquilo que talvez, se for visto pelo cliente, possa fazer com que ele desista daquela compra. Uma coisa que me irrita demais no marketing digital dos nossos dias é que é impossível você chegar à informação que você de fato quer e aquela informação que talvez possa dizer se você vai ou não comprar um produto, como o preço. O cara te joga um vídeo de 15 segundos, que vai te lançar para um vídeo de 2 minutos, que vai te lançar para uma outra página, que vai te colocar diante de um vídeo de 30 minutos, que você tem que assistir inteirinho, sem passar para frente, sem pular, sem avançar, para só depois de ter dedicado 1 hora ouvindo o que a pessoa quer dizer, para depois ela te dizer que o preço pelo produto que ela está querendo é um preço impagável, num dinheiro que você não tem, que você não está disposto a gastar, porque ela faz de tudo para te vencer pelo cansaço. Insistir e enfatizar os ganhos, sem que você tenha que refletir sobre os custos, para que, quem sabe, você faça uma compra desinformada, uma compra cansada, tentando te manobrar, para que você não esteja completamente consciente do que é esperado de você, dos custos daquilo que você está se propondo a adquirir. Mas isso definitivamente não fez parte das técnicas de ensino de Jesus. Jesus sempre apresentou com clareza aquilo que ele estava querendo dizer, aquilo que ele estava ensinando e o que era esperado, o que ele esperava dos seus discípulos. Isso fica muito evidente na sequência do capítulo 10. No capítulo 9, nós já vimos Jesus falando sobre esse novo perfil de líderes que na verdade seriam servos e esse reino não seria construído de gente nobre, mas de gente disposta a servir. E no capítulo 10, Marcos continua a retratar esse aspecto do ensino de Jesus e dando muita ênfase e vendo como Jesus dava muita ênfase e dizia com muita clareza os aspectos também desafiadores, difíceis, aquilo que os seus discípulos deviam estar dispostos e prontos a perder para seguir a Jesus. Porque essa caminhada do cristianismo, esse convite de Jesus, esse chamado de Jesus, nem de longe seria um chamado para as vitórias nesse mundo, mas seria um chamado para abstenção, para perda voluntária de muitas coisas que para esse mundo parecem importantes. Seria sobre abrir mão daquilo que o mundo valoriza para receber aquilo que fosse importante, que seria importante para o reino de Deus, aos olhos do nosso Senhor. E vemos nesse capítulo 10 como Jesus ele é enfático nessas questões. No capítulo 10, ele já começa tratando sobre a questão do divórcio e do casamento, e contrariando o espírito daquele tempo, onde as pessoas se divorciavam com muita facilidade, sem motivo, sem nenhuma razão real, simplesmente porque queriam mudar, porque queriam se casar de novo, e se desfaziam dos seus casamentos sem nenhum critério. Jesus vai dizer, olha, não é assim. Não deveria ser assim. O plano de Deus, desde o começo, é que o casamento fosse um compromisso definitivo. Por isso, o casamento ele não deve ser algo descartável. E nós vamos ver mais sobre isso quando a gente estiver lendo o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, Mateus trabalha melhor esse argumento, mas é importante deixar claro aqui que Jesus não está. Isso não é sobre dizer para a mulher que está sendo violentada, que está sendo oprimida, olha, não, você tem que ficar com esse traste mesmo e suportar ele de qualquer jeito.
também não é dizer para aquele que está sendo traído, que está lidando com a infidelidade do outro, que ele tem que suportar e ele tem que perdoar tudo que vier na sua direção. Não é sobre isso, não é sobre isso que Jesus está tratando, mas ele definitivamente está contrariando o espírito do seu tempo e daquilo que os seus ouvintes queriam ouvir, quando ele diz, olha, o casamento não pode ser assim descartável, não é só escrever um termo de divórcio, é preciso haver um compromisso, é preciso entender que o plano de Deus é de que, uma vez casados, vocês passam a ser um. Por isso, o casamento deve ser um compromisso a ser considerado, a ser levado com a seriedade que ele merece e não ser algo descartável por qualquer coisa. Na sequência, nós temos um encontro de Jesus com um jovem rico. Um jovem que o procura, o chamando de bom mestre, e perguntando o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. Eles têm uma conversa sobre os mandamentos, e ele diz que obedece, que está atento aos mandamentos desde a sua juventude, mas que e Jesus então disse para ele, fala, eu estou vendo que te falta uma coisa. E Jesus conhecia o coração daquele jovem, sabia que ele tinha muitos bens, que ele era muito rico, que ele era muito apegado a essas riquezas, e faz uma proposta para ele que na verdade não era só sobre abandonar as riquezas, mas sobre evidenciar o fato de que ele talvez não fosse tão dedicado ao Senhor assim, quando ele diz, olha, faz o seguinte, se desfaz das suas riquezas, vende os seus bens, distribua o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue. E no texto nós temos o destaque de Marcos que, ao ouvir, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois ele tinha muitos bens. Jesus faz questão de dizer para aquele homem algo que ele não queria ouvir, colocar diante dele uma cláusula que ele não queria cumprir, que era abandonar suas riquezas e colocar o reino de Deus acima do seu dinheiro. Mas Jesus faz questão de deixar isso muito claro. Ele não esconde esses critérios em fontes miúdas, em textos escondidos. Existe clareza naquilo que Jesus espera dos seus discípulos. Assim como na sequência, quando ele vai falar para os seus discípulos sobre a dificuldade de que os ricos entrassem no reino de Deus. Os discípulos ficam espantados, porque na cabeça daquele tempo, os ricos eram ricos porque eram abençoados por Deus, e era essa bênção de Deus que os deixava assim, com riquezas tão abundantes. Logo, se os ricos não podem ser salvos, quem é que pode ser salvo? Mas Jesus vai dizer que para Deus tudo é possível, nada é impossível ao Senhor. Mas ele quer enfatizar que aqueles que amam mais o seu dinheiro, mais suas riquezas do que ao Senhor, mais do que o reino de Deus, não são dignos de serem seus discípulos. E já escolheram as riquezas antes do que escolheram ao Senhor. E por isso Jesus enfatiza, olha, todo aquele que estiver disposto a deixar casa, irmãos, mãe, pai, filhos, propriedades, por amor a mim, por amor do Evangelho, vai receber no reino, vai receber nessa vida e também no reino de Deus. Essas coisas em volume ainda maior, mas é preciso estar disposto a abandonar essas coisas, a abrir mão dessas coisas. E vai receber não só essas coisas, mas vai receber também perseguição. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição. E no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus deixa claro que existe uma inversão de padrões, de valores. É abrir mão das riquezas aqui para conquistar algo maior na vida eterna, inclusive as perseguições que fazem parte desse mundo. Jesus enfatiza isso quando ele fala sobre a sua própria morte, dizendo e insistindo nos seus discípulos, falando com eles mais uma vez enquanto caminhavam para Jerusalém, para dizer, olha, nós vamos chegar lá e eu serei entregue às autoridades, eu serei morto e vou ressuscitar, mas eles vão me açoitar, eles vão me matar e depois de 3 dias eu ressuscitarei. O próprio Jesus está dizendo que ele vai pagar um preço muito grande e ele insiste, ele volta a tratar com seus discípulos sobre a natureza de servo daqueles que o quisessem seguir. Quando os filhos de Zebedeu, Tiago e João, entram ali numa conversa com Jesus, pedindo a ele um lugar de honra para que se sentassem ao lado direito e esquerdo de Jesus na glória, e Jesus vai dizer, olha, primeiro que não cabe a mim definir quem vai se sentar nesses lugares, é o Pai que vai estabelecer isso, já está estabelecido, esses lugares já estão prontos, já estão reservados, essas cadeiras já têm donos. Não sou eu que defino isso, mas antes de tudo, se vocês querem servir nesse reino, se vocês querem ser líderes nesse reino, precisam estar dispostos a serem servos, porque a liderança no reino de Deus não é como a liderança nesse mundo. Os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo, os que são oficiais exercem autoridade sobre os seus súditos, entretanto, entre vocês, porém, será
diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, seja o servo, porque nem eu fui enviado para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Percebe como Jesus ele é ultra claro na sua descrição sobre o que era esperado, a entrega, a devoção, a disposição de abrir mão das riquezas, do status, do poder em relação aos seus discípulos. A partir dessa constatação dentro do texto, eu quero primeiro fazer um alerta a você, que talvez venha sendo enganado nessa jornada de vida cristã. Talvez tenha te vendido a fé em Jesus como a garantia do sucesso, a garantia da prosperidade. Deus vai te fazer pisar a cabeça dos ímpios e ele vai te fazer, e você vai prosperar como o filho do rei. Isso é papinho de venda. Isso é papo de gente que tenta vender o evangelho e tenta te conquistar pela sua cobiça, pelo seu orgulho, e apelar para a sua vontade de ser importante, dizendo que é isso que o Senhor quer te entregar. Mas nunca foi o que Jesus prometeu. E os evangelistas tinham isso com muita clareza. Em todos os evangelhos existe essa clareza sobre o sacrifício, sobre a entrega, sobre a vida abnegada que era exigida daqueles que queriam ser discípulos de Jesus. O chamado de Jesus para você é um chamado de entrega. É abrir mão do amor pelas riquezas, do dinheiro, pelo poder, para servir a Jesus e amar o reino de Deus mais do que qualquer outra coisa. Amar ao próximo como você ama a si mesmo e se entregar por essa vida. É um chamado de entrega, não de lucro e de riqueza e de grandes vantagens para você. É importante que isso fique claro. Se você veio para o evangelho enganado por esse papinho, sinto muito que você tenha caído nessa conversa, mas é preciso que você ajuste as suas expectativas e se ajuste àquilo que Jesus espera de você. E segundo, deixar esse alerta a nós, enquanto testemunhas desse evangelho, testemunhas de Cristo, a que compartilhemos o evangelho com fidelidade. Cuidado, para que na sua ânsia de conquistar as pessoas para Jesus, você não faça como os estrategistas do marketing, das vendas, muitas vezes fazem com as cláusulas inconvenientes, escondendo ali nos contratos, em letras pequenas, asteriscos, apêndices, deixando ali para o último minuto, acelerando no final, se persistir os sintomas, procure o seu médico e fazendo de tudo para esconder essas dificuldades que são presentes, estarão presentes na vida cristã, para tentar convencer alguém. Você não está ajudando em nada a propagação do evangelho, muito pelo contrário, pessoas que anunciam o evangelho de forma equivocada, na verdade fazem um grande mal para a igreja, fazem um grande mal para o evangelho, porque constroem uma multidão de gente enganada, de gente que está convicta de que está servindo a Jesus, mas às vezes está caminhando a passos largos para o inferno. Sejamos claros, o evangelho de Jesus, o chamado de Jesus, não tem letras miúdas, não tem cláusula escondida. Ele diz com clareza o que é, do que se trata e o que é esperado daqueles que querem ser seus discípulos. Que nós também tenhamos essa clareza e sejamos claros também com aqueles com quem anunciamos as verdades do evangelho. Reflita sobre isso, compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, clica aqui na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e segue, volta aqui amanhã porque a gente segue lendo o Evangelho de Marcos e seguimos refletindo a cada dia sobre mais um capítulo do Novo Testamento. Deus te abençoe.